Hoje você vai conferir alguns segredos do fundo do mar que não foram resolvidos até hoje. Preparados para embarcar nessa viagem de bizarrices e mistérios? Tragam seus trajes de mergulho e o cilindro de oxigênio, pois nós vamos conhecer alguns segredos do oceano que ninguém te contou ainda. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino de notificações para ficar sempre atento às novidades que postarmos por aqui. Sem mais delongas, bora pro vídeo. 1. Tubarão canibal gigante. No ano de 2003, um grupo de cientistas optou por colocar uma etiqueta de rastreamento em um exemplar de tubarão branco de 2,7 metros, com o objetivo de investigar as variações de temperatura no oceano. De maneira estranha, alguns meses depois, a etiqueta foi encontrada em uma área terrestre. Ao analisar as informações registradas pela etiqueta, os pesquisadores ficaram surpresos ao descobrir que, aproximadamente 4 meses após a instalação, o tubarão havia descido cerca de 600 metros, sugerindo que teria sido atacado e consumido por outra criatura. A hipótese levantada por alguns cientistas é de que o tubarão branco teria sido devorado por um exemplar ainda maior da mesma espécie. 2. Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é reconhecida como o ponto mais profundo de todos os oceanos, com uma profundidade que chega a 11.034 metros. Para se ter uma ideia, é possível acomodar completamente o Monte Everest em seu interior e ainda ter mais de 2.000 metros de água por cima. Devido à sua enorme dimensão e alta pressão, apenas 4 expedições foram bem-sucedidas em alcançar suas profundezas. O que pode ser encontrado lá embaixo é um mistério, e ainda há muitas descobertas a serem feitas. 3. Sons estranhos ouvidos das profundezas. Você já experimentou aquela sensação de ouvir um ruído estranho no meio da noite e ficar apreensivo? Agora imagine essa mesma sensação, porém no meio do oceano. Há diversos sons inexplicáveis que foram registrados ao longo dos anos, dentre os quais se destacam o bloop e Julia. Esses sons são tão intensos que só poderiam ter sido produzidos por objetos ou, quem sabe, criaturas de proporções gigantescas. A maioria dos cientistas acredita que se trata do som de icebergs colidindo contra o fundo do oceano. Mas e se não for esse o caso? 4. Uma serpente marinha. Durante mais de 20 minutos, a tripulação do HMS Daedalus, um navio de guerra da Marinha Real Britânica, afirmou ter avistado uma serpente gigante de cerca de 30 metros de comprimento com a cabeça de um dragão, nadando nas proximidades da embarcação. Se isso não for suficiente para convencê-lo, a criatura foi vista novamente pelo brig americano Daphne, que chegou a disparar contra ela e tentou perseguir, mas acabou perdendo-a de vista no mar. Atualmente, os cientistas acreditam que o que foi avistado, na verdade, era uma baleia. Mas será que marinheiros experientes não saberiam distinguir uma baleia de uma serpente? 5. Triângulo das Bermudas. Com certeza você já ouviu falar nesse lugar. O Triângulo das Bermudas tem esse nome devido à sua forma triangular, que abrange cerca de 1,3 milhões de quilômetros quadrados de oceano entre Miami, Bermudas e Porto Rico. E é um lugar muito misterioso. Quando Cristóvão Colombo navegou pela área pela primeira vez, afirmou ter avistado uma gigantesca bola de luz caindo no horizonte, que o fez brilhar. Logo após esse evento, surgiram relatos de inúmeros eventos estranhos na área, incluindo o desaparecimento de diversos navios sem que nenhum pedido de socorro fosse transmitido, além do desaparecimento completo de uma esquadrilha inteira de bombardeiros americanos em 1945. 6. O naufrágio amaldiçoado do Golfo do México. Durante a instalação de um oleoduto, a ExxonMobil se deparou com um naufrágio misterioso no Golfo do México. Desde então acredita-se que esse naufrágio seja um mau presságio, pois uma equipe que foi montada para explorar os destroços enfrentou uma série de falhas inexplicáveis. O submarino de exploração, por exemplo, apresentou problemas nos monitores de vídeo sempre que os propulsores eram acionados, o sonar quebrou e os sistemas hidráulicos saíram do controle. A Marinha enviou um submarino de exploração em uma tentativa subsequente,
mas esse também sofreu problemas e acabou destruindo seu próprio explorador ao entrar na água. Quando finalmente chegaram aos destroços, os braços do submarino eram muito curtos para alcançar qualquer coisa. Tudo isso sugere que esse navio afundado é amaldiçoado e concede falhas espetaculares a todos os que se aproximam. 7. O monstro de Stronsay. Na Escócia, há relatos de criaturas marinhas vivendo em lagos, incluindo o famoso monstro do Lago Ness. Em 1808, uma estranha carcaça apareceu nas margens de Stronsay, levando muitos a acreditar que era um outro plesiosauro. Embora alguns cientistas tenham especulado que se tratava de um tubarão-elefante de 10 metros, em decomposição. As testemunhas oculares afirmaram ter visto nadadeiras semelhantes a patas, com juntas articuladas na criatura, o que não é uma característica desse tipo de tubarão. 8. O Monumento Yonaguni. O Monumento Yonaguni é composto por estruturas em forma de escada de dimensões enormes, descobertas em 1985 e que geram controvérsias desde então. Enquanto alguns acreditam que tenham sido construídas por uma antiga civilização, outros defendem que sejam apenas formações geológicas. As pedras gigantes chegam a medir mais de 50 metros de comprimento e 20 metros de largura, deixando a imaginação correr solta sobre o que poderia usar essas escadas. 9. A Ilha Fantasma de Bermeja. Durante séculos, muitos mapas e esboços registraram a existência de uma ilha chamada Bermeja, mas quando pesquisadores foram explorar a área em 2009, a ilha havia desaparecido misteriosamente, dando origem às chamadas Ilhas Fantasmas. Esses fenômenos ocorrem com frequência em vários locais do mundo, levantando questões sobre a sua real existência. Algumas teorias da conspiração sugerem que o governo dos Estados Unidos teria explodido a ilha para expandir o seu controle sobre o Golfo, rico em petróleo. Independentemente do que possa ser, é improvável que poderemos realmente conhecer a verdadeira história por trás dessa ilha desaparecida. 10. Desaparecimentos de alguns submarinos em 1968. Em 1968, 4 submarinos distintos desapareceram de maneira inexplicável. Eram eles o Scorpion da Marinha Americana, um submarino soviético K-129, um submarino francês Minerve e o Dakar da Marinha Indiana. O Minerve desapareceu apenas uma hora após deixar o porto de origem e nunca foi encontrado. O Dakar e o Minerve desapareceram com uma diferença de apenas 4 dias entre si. Será que os infortúnios desses 4 gigantes submarinos foram apenas uma coincidência? Ou há algo mais sinistro por trás desses acontecimentos? E esses foram os segredos e os mistérios mais intrigantes que você provavelmente nem fazia ideia que existiam. O que achou? Conhece mais algum segredo ou lenda do oceano que gostaria de compartilhar com a gente? Só mandar nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!